Pai Damião, como seria na geometria sagrada que cada forma geométrica emite uma frequência em Hertz? Pode-se controlar esta frequência com geometria de diversas formas e número de pontas nessas geometrias? Quais seriam as geometrias adequadas para auxiliar a fauna e flora? Acredito que a pessoa quer saber a associação de frequência e geometria, não é? Isso. E o auxílio, não é? De fauna e flora. Então, a geometria sagrada, projetada com frequência, vocês colocam aqui na Hertz, não é? Por segundos, então são ondulações a cada segundo. Importante verificar esta pessoa, principalmente as pessoas que se conectam com essa temática da geometria sagrada, ir para um dos processos mais originários da geometria sagrada, que é o símbolo de Fibonacci, o ciclo de Fibonacci, não é? Aquele grande espiral de Fibonacci. E entender ainda mais a configuração de Pi. Inclusive na fitoconsciência eu falo sobre o Pi. Então em breve vocês terão acesso. Pi, né? 3,14 e frações outras. Tudo está conectado. Os grandes matemáticos da história, que eram mestres. Pitágoras, um mestre plasmado, com conhecimentos trazidos das estrelas. Porque um ser da época dele jamais teria acesso a tais saberes se fosse compilado somente o que estava ali posto. Assim como grandes músicos, já falei aqui para vocês, Beethoven, Albinoni, sim, Chopin, Mozart. Vários músicos trouxeram frequências de alto calibre para vocês, assim como grandes compositores. Dentro deste país que vocês habitam, Brasil, existiram e existem ainda grandes compositores com letras engrandecedoras. Busquem músicas cada vez mais com letras que engrandecem. Isso tudo está dentro da frequência e da geometria. Porque você, recebendo, aqui existe uma conexão com o espiral de Fibonacci, a audição. Todo o contexto que compõe a sua audição, martelo, tímpano, cada estrutura anatômica. Isso daqui vai produzindo, veja o espiral, vai produzindo frequências que se conectam com essas ondas. Então, como se fossem antenas de captação que o corpo, assim como o cérebro, decodifica e projetam nas células grandes geometrias sagradas. O tetaedro, o cubo de metatron, oxaedro e tantas outras estruturas provocativas por meio do que você se alimenta, pelos olhos. O olho, a fitoconsciência inclusive fala isso. O olho, por meio da sua íris, é uma grande geometria. E tem uma diretriz da fitoconsciência que diz: geometria reconhece geometria. Entende, filho? Sim. Então a geometria do seu globo ocular, assim como do sistema tátil, aqui do seu sistema tátil, entende, filho? Das ondas digitais, não é, que compõem o corpo, reconhece outras geometrias. Então frequência e geometria é um assunto muito profundo e infinito. Porque se você for observar, todos os objetos que estão estruturalmente materializados em condensamentos energéticos, por exemplo, este copo, esta mesa, toda essa transmissão, está sendo tudo por meio de uma lógica matemática e por meio de formações de geometrias que chegam por meio de ondas que perpassam os corpos físicos e adentram a outras estruturas dos campos mental, emocional, espiritual. Entende, filho? Entendo. Então, como auxiliar a fauna e a flora? Isto é uma segunda etapa da pergunta, não é? Auxiliar a fauna e a flora é você primeiramente cuidar da sua frequência. Lembrando sempre que todos os médiums, ou seja, todos os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, produzem frequência. Imagine a frequência do planeta Terra medido
na união de 8 bilhões de seres humanos, de seres em experiência humana. Se cada integrante vibrasse de uma maneira ascensionatória, positiva, buscando cada vez mais patamares diante do autoconhecimento, 8 bilhões de microcélulas vibrando com um macrocosmo, microcosmo com um macrocosmo. Percebe, filho? Por isso que a espiritualidade sempre diz: despertai, acredite, siga o seu percurso, persista, utilize-se da fraternidade para dar mais leveza à sua caminhada, enxergando o outro como parte de você. Porque na realidade, se você é vibração também, se o seu corpo, a sua estrutura de bilhões de células vibram, resplandece na fauna e na flora. Então a fauna e a flora é você, principalmente pelos seus chakras superiores e seus chakras inferiores. Os chakras inferiores representam a fauna e a flora também, contidas no seu organismo, contidas no seu corpo. Então percebam que tudo está conectado, não existe fauna e flora, existe você conectado a todas as espécies. Todas as espécies estão contidas em você, assim como você está contido em todas as espécies, quer seja de plantas ou animais. Assim como raças amarelas que aqui existem, os amarelos que são mais os orientais, não é? Mas os afrodescendentes, não é? Que já são aqui mais vocês, diante dessa miscigenação aborígene, não é? Indígena com outras raças nórdicas, percebam a grande vibração desses DNAs conectados com a grande plataforma que se segue diante da integração de fauna, flora e espécies humanizadas. Atlântida, e aí por isso que o Oceano Atlântico foi dado esse nome, Oceano Atlântico, porque era onde estava localizada a quarta raça, vivenciada em Atlântida. Já os lemurianos estavam mais próximos da Oceania, mais um pouco em outra dimensão, mais próximo ao Oceano Índico. Mas tudo está em conexão. Esse campo atlântico ainda resplandece nesses solos banhados por essas águas atlânticas, não é? Oceano Atlântico. Perceba que tudo está conectado. Importantíssimo o conhecimento, o saber, o despertar do estudo. Somente por meio do estudo, caríssimos, é que vocês podem ter a iluminação do Espírito. Para adentrar em memórias passadas, já aprendidas. Resgate de memórias. Sim, resgatando essas memórias já aprendidas, que estão adormecidas, guardadas. Mas esse despertar vai sendo a conta-gotas, dependendo da caminhada e desprendimento em termos de se colocar mais à disposição. Não de forma fajuta, mas de uma maneira verdadeira. O acesso aos grandes registros dos senhores dos karmas e do meio dos grandes livros da vida precisa estar alinhado cada vez mais com a estrutura do acreditar, se conectar com a espiritualidade com leveza, de acreditar que você é espiritual, que você é um ser espiritual, que você está em uma pequenina e leve vivência física. E dar leveza à estrutura física é de cada inteligência de cada pessoa. Porque senão o conhecimento fica limitado, porque o seu corpo físico aprisiona a sua mente e, consequentemente, aprisiona a sua alma, que está detentora da sua consciência. Dá para compreender, filho? Dá para compreender. Ou seja, uma consciência aprisionada em uma alma, uma prisão. Você colocou a sua consciência em um verdadeiro calabouço. Desprendam-se, caríssimos. Elevem-se, integrem-se, deem mais leveza ao vivenciar, não se vitimizando, mas se colocando cada vez mais como protagonistas, assumindo responsabilidades e não delegando para o outro. Se você errou, assuma que você errou buscando acertar. Talvez foi um equívoco de percurso, mas ainda bem que você tem o dia resplandecendo seguinte para novas oportunidades empreendedoras. Não coloque a responsabilidade no outro. Isso faz parte também da integração que a pergunta fomentou entre geometria,
muito vasto, não é? Muito vasto. Passaríamos somente Sim. várias noites falando sobre isso. É, Deu para entender? deu para entender. E sobre os mestres, o senhor falou do búfalo branco. As pessoas querem saber quem é búfalo branco. Sim, búfalo branco é uma estrutura de consciência de grande magnitude. Búfalo branco, da fagulha de búfalo branco, é como se fosse uma mônada e que se desdobra em fractais que respondem como caboclos, como estruturas xamânicas, com estruturas de ancestralidade, memórias ancestrais dos povos mais longínquos, mais primários que o planeta já adentrou. Búfalo branco, ele tem uma cadeira não no conselho kármico, mas no conselho de Darjeeling, que é um conselho trazido pela grande luminosidade azul do arcanjo Miguel e tantos outros mestres. Búfalo branco também, ele tem uma cadeira associada com Serapis Bey, inclusive, diretor deste hospital, associando cada vez mais o despertar com mais leveza da ancestralidade e memórias espirituais. Então, o búfalo branco é um pulsar de consciência que desdobra em frações energéticas, que resplandecem caboclos, xamãs, pessoas que recebem chamados para integrações com a natureza, não só para trabalhar o individual, mas para movimentar a coletividade. Então, quando você verificar pessoas que recebem chamados de formar comunidades, de associar, despertar da consciência de comunidades e de comunidades se transformar em cidades, ali estão frações, fagulhas de búfalo branco. Assim como casos espirituais que não só acolhem necessidades individuais de cada pessoa, vender a sua casa, conseguir um namorado, essas coisas bem passageiras, mas pessoas que estão em coletividade, verificando que tudo isso faz parte sim das necessidades do corpo físico, mas que isso não aprisiona a consciência, porque isso faz parte. Existem coisas coletivas que também se integram a isso. Dá para entender? Dá para entender. Então, o búfalo branco é este grande pulsar consciencial. Como é possível ter mais acesso à consciência superior e assim ficarmos mais alinhados com o nosso próprio caminho? Fazendo o caminho para o seu eu autêntico, para o seu eu superior. Quando a espiritualidade coloca, acesse o seu eu superior, ou seja, é a fração do seu espírito em dimensões superiores, em aglutinações de colônias, dimensões inclusive interplanetárias. Acessar este eu autêntico é verificar um sistema de amorosidade sem condições, sem julgamentos, sem qualquer apontamentos, como se fosse um eu referencial. É aquela referência do eu que você quer ser, que você sabe, precisa ser cada vez mais, dentro deste convite da regeneração. Este eu, que alguns chamam de eu superior, mas eu prefiro colocar como um eu autêntico, porque é o eu real ali, e que representa a sua fração dentro do cosmos, em toda a sua integração. Algumas pessoas dizem eu superior porque está em um status de consciência mais elevado, não é? Então o caminho é acessar cada vez mais o seu eu autêntico. Como acessar esse eu autêntico? Lembra que eu falei de processos meditativos, processos ritualísticos? Você quando, por exemplo, se existir aqui algum católico, você quando estar assistindo uma missa, rezando o seu terço, você está ali acessando o seu eu autêntico, por meio da fé, do ato litúrgico provocado pela oração, pelo terço. Você que é um bandista, quando está ao som dos tambores, quando você está entregue efetivamente, sem racionalizar o que está acontecendo, mas tão somente na integração da ritualística, dos vapores provocativos à expansão da consciência, por meio dos incensos, por meio do bate-folhas. É algo sublime, magnífico. Você que é do budismo, ao som do despertar dos sinos, dos grandes tambores,
metálicos. Não é, filho? Isso tudo faz você acessar o seu eu autêntico. Este é o caminho para que cada vez mais a sua consciência esteja conectada com os seus afazeres, propósitos, ou seja, algo que te dá leveza e tranquilidade, e não escravo de questões monetárias, obviamente que vocês vivem no planeta Terra. E para que sobreviva, veja essa palavra, para que sobreviva precisa de dinheiro. Mas para viver, você pode conseguir a questão monetária com leveza, fazendo muito o que você acredita e o que você quer. Se você se coloca em sistemática, porque a escolha é da pessoa. Se você quer sobreviver, e aí entra o medo, porque você se acha incapaz de acessar a vivência, o vivenciar e, consequentemente, ter o dinheiro suficiente para atender às suas necessidades, porque você acredita. Então, quem acredita, vive. E quem fica na escuridão provocativa do medo doentio, obviamente que o medo em muitos momentos é de cautela, mas no medo doentio fica no status de sobrevivência. Então, deixo aqui a reflexão para que você identifique se você está sobrevivendo ou se você está vivendo com todo esse despertar inteligente e guiado pela espiritualidade.